Olha, não tem notícia boa no começo, vou logo avisando. Acontece o seguinte, agora que já ganhou a transferência do COAF para o Ministério da Economia, a retirada dos agentes da Receita Federal das investigações criminais dos capitalistas, o que protege os próprios capitalistas e os ladrões do Congresso e do Poder Judiciário. Depois de todas essas derrotas, os mandatários do Congresso Nacional preparam uma nova. Eles querem simplesmente extinguir a MP sindical, aquela que é considerada uma nova lei áurea, da mesma forma que em 1888 a princesa Isabel libertou os escravos. Agora, primeiro o Temer, depois o Bolsonaro, através do primeiro pioneiro, que foi o Rogério Marinho, que agora está na Previdência, mas que foi quem fez a reforma trabalhista, nos libertou para que nós ficássemos livres para decidir se damos ou não um dia de trabalho por ano para a elite canalha sindical perfeitamente completada só por vagabundos que nunca trabalharam, continuassem ganhando o nosso dinheiro. Eles estão querendo derrubar isso para continuar a tripa forra, sem ter de trabalhar e sem ter sequer de reunir a categoria e forçar a barra para que os próprios sindicalizados paguem por vontade própria o seu imposto sindical. Bom, aí eu entro numa segunda questão. O presidente Bolsonaro, nos últimos dias desta semana, que acaba hoje, anunciou um tsunami para a semana que vem. Ele estava falando, isso soou assim como uma coisa meio assustadora e tal, e é assustadora, mas ele estava falando na votação de terça-feira na Câmara. Nessa votação, o governo pode perder ou sumir. É isso mesmo. Se o governo perder, reconstrói 2 ministérios, o COAF vai para o Ministério da Economia, a FUNAI vai para o Ministério da Justiça e o governo cedeu no essencial para não perder tudo. Tudo é deixar a medida provisória caducar. Se a medida provisória caducar, aí o governo vai ser obrigado a voltar ao dia 31 de dezembro do ano passado. Quer dizer, com Temer na cadeia, e nós vamos voltar ao governo Temer, porque aí a medida provisória que o Bolsonaro fez, reformando a esplanada dos ministérios, não teria valor. É um tsunami mesmo. Bom, aí eu quero lembrar que em janeiro de 2018, eu contei para vocês, eu ainda não tinha usado esse canal de YouTube, mas eu contei na TV, no jornal e na rádio, no caso na Rádio Eldorado, na TV Gazeta e no Jornal Estado de São Paulo, que o Rinaldo da Silva, taxista do Shopping Center Higienópolis, tinha lançado, e eu estava apoiando, a campanha Não Reeleja Ninguém. Tive o apoio do professor Modesto Carvalhosa, mas é claro que essa campanha não terminou sendo extinta, não pegou. Não, foi reeleita muita gente no Congresso. Eu adverti naquela época que ganhar a presidência era muito, mas não era tudo, porque a Câmara manda muito no sistema de divisão de poderes no Brasil. O que é que aconteceu? Os partidos se defenderam e fizeram uma pleiade de defensores dos bandidos, portanto, de adversários das operações de combate à corrupção, e só sobrou o Bolsonaro, que ganhou. O povo conseguiu reagir e deu a vitória ao Bolsonaro contra todos os acusados, condenados, suspeitos e processados nas operações. Mas a Câmara ficou lá. No dia 1º de janeiro, o Bolsonaro assumiu e a nova Câmara assumiu com 51% de renovação. Mas
À medida que o tempo passou, a Câmara foi retomando o seu antigo projeto de se livrar das operações e até agora venceu todas as disputas no Congresso contra as operações de combate à corrupção foram vencidas pelos bandidos do Congresso. Mas o Bolsonaro não prestou atenção no essencial. Ele tinha que ter reagido a isso, acompanhado isso no Congresso, mas ele não conta com isso. O PSL tem a maior bancada da Câmara. E daí? O PSL é peso morto no Congresso Nacional. O Congresso, dominado por bandidos, suspeitos, acusados e assustados, tomou o poder e o presidente deu uma de tô nem aí, não deu as caras e perdeu a parada. Hoje nós temos um presidente da República que era um presidente tô nem aí e agora virou um presidente rainha da Inglaterra, porque quem manda é a Troika. Quando o regime soviético estava para cair, 3 ocuparam o poder, então era a Troika. A Troika agora é composta por Rodrigo Maia, Paulinho da Força e Valdemar Costa Neto. Nenhum deles sequer pode ser comparado com o Bolsonaro em milhões de votos. O Rodrigo Maia quase não foi eleito. O Paulinho da Força é dono de um curral eleitoral de sindicalizados, ou não sindicalizados, mas na verdade, as forças das centrais sindicais são capazes de eleger um deputado, mas não são capazes de eleger nem um prefeito, né? De qualquer maneira, são os que estão... E o Valdemar Costa Neto é uma figura conhecida mais hoje no mundo do crime do que na editoria política, né? O Bolsonaro anunciou o tsunami e tem razão, porque o Congresso vai dar um golpe nele e vai deixá-lo de rainha da Inglaterra se por acaso essa MP sindical cair, né? Em relação ao papel do PSL, vocês todos acompanharam a notícia de que houve um motim da bancada do PSL, porque o Onyx Lorenzoni, chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, deu a instrução para entregar os pontos na disputa pela MP da reforma administrativa, e aí, com o Major Olímpio à frente, os membros, os parlamentares do PSL foram ao Bolsonaro no Palácio para alertá-lo disso. No dia seguinte, pelo menos até agora, o Onyx Lorenzoni não foi demitido, não foi punido. Da mesma forma que o senador Fernando Bezerra Coelho, que, como o Onyx Lorenzoni, é da quinta coluna. Eu já lhe contei a história da quinta coluna, não vou repetir. São os traíras de dentro do governo que solapam todas as atitudes contra a turma que combate a corrupção por um motivo muito simples. São todos suspeitos, acusados ou assustados. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o Paulinho da Força, o Valdemar Costa Neto e o Onyx Lorenzoni e o Fernando Bezerra Coelho. Todo mundo no governo, no Congresso, suspeito, ou acusado, ou assustado. Então, aí nós tivemos, na votação da medida provisória, da Comissão Especial da Medida Provisória da Reforma Administrativa, 2 ausências que clamaram. A líder do governo, Joyce Hasselmann, estava onde? Na sessão ela não estava. Eduardo Bolsonaro, que falta todas as sessões porque acha que, como chanceler informal, ele tem mais o que fazer, também não foi. Mas quem estava lá batalhando duramente, como, aliás, já não tinham ido defender o Paulo Guedes na CCJ da Câmara. Quem participou de tudo isso muito ativamente foi o Alexandre Frota. Sabe o que o Alexandre Frota recebeu da família Bolsonaro? Eu vou ler. O Alexandre Frota ironizou a possível filiação de José Luiz da Atena ao PSL. Na minha opinião, ele agiu errado, não tinha nada que ironizar nada, mas não merecia a resposta que teve. Horas depois, o deputado Eduardo Bolsonaro rebateu o colega de partido e o chamou de caroneiro. Agora vou ler o texto redizido
redigido no mais puro bolsonarês, um desvio da língua portuguesa. Aspas, falou o deputado eleito na carona do Bolsonaro e que só fala mal da direita. Acredite, eu não queria essa função de presidente. Relutei muito, mas não podemos fugir da nossa responsabilidade de moralizar o partido. Isso evitará eleição de caroneiros. Quer dizer que ele acha que ele é o presidente do PSL em São Paulo para evitar que o Alexandre Frota, que é o único deputado do PSL que está trabalhando para valer, incluindo Joyce Hasselmann e ele, e o senador Flávio Bolsonaro, que fugiu da votação da CPI da Lava Jato. Então eles aqui são os reis da cocada preta e dane-se o Alexandre Frota que trabalha, né? Pois bem, é isso que é o PSL. E é isso que é a família Bolsonaro na política. Agora, eu que sou brasileiro e que preciso que o Bolsonaro dê certo, fico torcendo pela reforma da Previdência e na esperança de que o PT não volte. A Confederação Nacional da Indústria e o Ibope disseram que 59% da população brasileira é a favor da reforma da Previdência. Não há mais desculpa do deputado votar contra para agradar o eleitor. Bom, outra pesquisa, a pesquisa da XP, mostrou agora, está sendo divulgada agora, que o número de pessoas com opinião positiva sobre o presidente Bolsonaro despencou 11 pontos de janeiro para cá, indo de 60% para 49%. Mas Lula também caiu. E essa é a minha esperança, que pelo menos o Lula não volte, não apareça no vácuo dessa queda do Bolsonaro. Caiu de 43% para 40%. Então, toda aquela firula, e agora o Lula está pedindo para o Supremo revogar a pena dele, mandá-lo de volta para casa. O Lula foi condenado por 8-0. 8-0. É ladrão e lavador de dinheiro, segundo 8 juízes. Moro, 3 do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre e 5 da turma do Superior Tribunal de Justiça. Pois é. Aí nós pelo menos temos essa esperança. A outra esperança é que a reforma, enfim, passe e ajude a nos devolver os empregos que foram roubados na época do PT. Olha, essa pesquisa mostra que a queda de popularidade do Jair Bolsonaro não favorece o PT, por um motivo muito simples. Os brasileiros sabem perfeitamente que o PT saqueou e quebrou o Brasil. 34% dos entrevistados atribuíram a Lula o desastre na economia e 20% a Dilma. Soma, no caso pode somar, dá 54%. A maioria do povo brasileiro sabe que o desemprego é do PT. Mas o Bolsonaro tem a missão do Paulo Guedes de aprovar a reforma da Previdência e, a partir daí, ressuscitar, recuperar a economia. É essa esperança que me move. Espero que eu seja abençoado por Deus com essa esperança sendo cumprida. Direto ao assunto. Em pé, e só a verdade nos salvará.